maneira de vocês, porque certamente você for ficar na atenção básica, seja ou no hospital, ou por uma medicina, ou cirúrgico, você vai ter um paciente que teve AVC, paciente que teve infarto, né? Então, saber manejar a antiagregação e anticoagulação é importante no dia a dia do médico, certo? Então, vamos lá. O antiagregante plaquetário, né? O antiagregante geralmente são medicamentos que a gente usa para prevenir coágulos sanguíneos, né? Então, vocês têm vários aí, o mais conhecido de todos é o AS, né? Foi o primeiro agregante que surgiu aí no mercado. As plaquetas elas vão aderir ali na parede do vaso, né? Formando aquela rede de plaquetas, eu não sei. Rede de plaquetas, né? Rede de plaquetas ajudando a formar um coágulo, né? O antiagregante vai evitar que isso aconteça, né? Então, o que vocês têm que lembrar? Da crise virgem, né? Quando você tem a lesão de célula endotelial, você vai ter aumento de chance de você ter um trombo, então está tudo tem a ver tudo com a crise virgem, né? Então, quando a gente pensa em anticoagulação e antiagregação, sempre lembrar da crise virgem, né? Aqui você tem a cascata de formação da barriga, né? E aí, indicações específicas para a gente usar antiagregante, né? A gente tem que usar antiagregante onde? Paciente que já tiver AVC ou paciente que tem alta chance de ter AVC, síndrome coronária no geral, né? Da alta a gente usa também bastante antiagregante, certo? Algumas cirurgias pós-cirurgia você tem que fazer, por exemplo, angioplastias e colocação de stent, né? O stent ali, o que ele é? É um corpo estranho, então o corpo estranho vai fazer o que? Lesão endotelial, aumenta o risco de fazer trombo ali, certo? Então a gente tem vários tipos de antiagregantes. O mais conhecido de todos é o AS, né, que é o inibidor de COX. Aqui no Brasil a gente usa quase exclusivamente como antiagregante, porque a gente está no país onde não tem muito que dengue, né? Então o AS é uma medicação que a gente evita também. Então nos Estados Unidos o AS é usado comumente como analgésico, né? A gente tem aqui o ticagrelor, tifodina, né, para que são antiagregantes de uma linha mais avançada, que a gente não tem tanto acesso no dia a dia no SUS, né, mas pacientes com convênio usam bastante o ticagrelor e o parasurgel, eles são antiagregantes mais seletivos, né. O que a gente usa bastante no SUS? Clopidogrel. O dia de vocês vai ser quase todo mundo usando clopidogrel, né. Então, clopidogrel vocês têm que estar na ponta da língua. O sildenafil, tadalafil e vardenafil são inibidores de fosfodiesterases, né? Eles fazem o quê? Geralmente a gente usa como medicamento para disfunção erétil, mas eles também falam de agregação, né? E a gente tem o dipiridamal também como persantil. O que vocês não podem esquecer? Pacientes que tomam inibidores de fosfodiesterase no infarto, você não pode usar o quê? O nitrato, porque ele vai fazer hipotensão refratária e o paciente vai morrer chocado, né? Então, o paciente, por exemplo, fez uso de sildenafil, tadalafil, ele está infartando, né? Você vai perguntar para ele, então você tem que ser bastante enfático. Ó, você tomou algum remédio? Hoje o grande problema do paciente infartado, o que acontece? A galerinha lá da academia toma o quê? Tadalafila, para ele vai melhorar o quê? O desempenho físico da pessoa. Então as pessoas estão tomando tadalafila por direito e aí de repente está usando também o quê? A bomba, né? Aí o paciente tem o quê? Hipertrofia no coração, ele vai aumentar também a síntese de gordura e ele vai fazer infarto muito cedo. E aí chega lá o cara de 30 e poucos anos, infartado, aí você pergunta, ele mente que não usou tadalafila, e aí você vai fazer nitrato, ele faz hipotensão e morre, né? Então isso está acontecendo bastante. Então é bastante importante que você seja bastante enfático, né? Você não pode mentir, porque se eu te der uma medicação, pode impedir morte, né? Então o grande problema hoje no paciente que chega com infarto para a gente são os pacientes que fazem uso principalmente da tadalafila não para disfunção erétil. Então não vai perguntar, você usa remédio para disfunção erétil? Tem que falar, você usa tadalafila, você usa sildenafila, tem que ser bem enfático, porque senão ele vai omitir, e acontece bastante isso, né? Ultimamente, eu acho que lá no AOC, a gente teve, nos últimos 3 anos, a gente teve 4 pacientes com menos de 40 anos infartados por uso de anabolizante. Então, é bastante, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, outro inibidor de fosfodiesterase que a gente acaba esquecendo
fala de claudicação, tem dor na perna, na hora do infarto, se você entrar e tá tomando oscilostazol, também vai fazer uma hipotensão refratária, certo? Então, para vocês lembrarem, né? O AS é o que? Dor de cóccix, né? Então ele faz o quê? Ele faz bloqueio reversível ali com a síntese tromboxana 2, ele demora 5 dias para deixar de ter efeito, né? Então, eu vou ser cirurgião, você tem que saber, você tem que fazer o quê? Suspender o AS pelo menos 5 dias antes, né? Da mesma forma, quando o paciente usa o quê? O clopidogrel. O clopidogrel ele faz o quê? Ele é antagonista irreversivelmente ao ADP, então também demora 5 a 7 dias para tirar o efeito. Então, é importante, às vezes, para o paciente vai fazer cirurgia, que você tome cuidado. Mas aí, ele tem um alto risco de ter trombose, né? Então, a gente tem que pensar numa outra coisa, uma outra forma de prevenir essa trombose, que a gente vai falar depois na segunda parte da aula, né? Então, é importante que a gente entenda um pouquinho de anticoagulação e antiagregação para a gente conseguir atender o nosso paciente adequadamente, né? O AS, como eu disse para vocês, foi o primeiro antiagregante plaquetário e até hoje é o mais utilizado, porque ele tem evidências sólidas, né? Então tem um estudo que chama CURE, que ele mostra que só o uso do AS da síndrome coronariana, ela já reduzia a morte em 20%, né? Associado à estreptoquinase, que era um fibrinolítico que a gente usava muito antes da 2016, ele diminuía essa taxa de morte para 42%, né? Hoje a gente não usa mais estreptoquinase, né? A gente usa o templase ou a gente usa a tenecteplase. Porém, o que acontece? Os estudos mostram que essa mortalidade ela reduziu muito, chega a menos de 80%. Então, a AS, sem sombra de dúvida, é a medicação que vocês não podem deixar de esquecer de usar no paciente com síndrome coronariana, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes vocês vão ter dúvidas na dose, né? Então, assim, o consenso traz lá de 75 a 100 miligramas de manutenção e coloca 300, 325 de dose de ataque, né? Isso daí é o consenso brasileiro, certo? E muitas vezes as provas pedem o ACLS, que é o quê? American Heart. A American Heart recomenda que a gente use de 162 a 325 miligramas de AS. Por que essa diferença da dose? Porque aqui no Brasil, o nosso AS infantil tem o quê? 100 miligramas, certo? O AS infantil americano tem 81 miligramas. Então, se você usar 2 AS infantil, vão ser o quê? 162 miligramas, que é a dose mínima que eles pedem nos Estados Unidos, né? E aí, o adulto aqui no Brasil, a gente só tem AS de 500 miligramas. 500 miligramas é muito, vai dar muito problema epigástrico, né? E lá nos Estados Unidos, o AS adulto tem 325. Então, se vocês forem assistir algum vídeo que fala do American Heart, fala, dá 2 AS infantil ou 1 AS adulto. Cuidado, o Brasil é diferente, né? 2 AS infantil você 200 e 1 adulto 500. Então, se você der um 500, você está passando a dose. Se você der 2 infantil, você está dentro da dose ali americana, né? Então, às vezes, vocês vão ver provas que pede American Heart, vai estar lá, 162 a 325, beleza? Não se esqueçam disso, certo? Então, aqui no Brasil, a gente faz a taxa de quê? 300 miligramas. Então, está dentro da meta ali da American Heart, a gente segue assim, né? O que é importante você fazer no AS, né? Contraindicação absoluta de um paciente usar AS. Alergia, né? Ele é um salicílico, tem paciente que tem alergia. Qual outro salicílico vocês conhecem que pode dar reação cruzada? Lá da aula de anti-inflamatório. Qual outro anti-inflamatório que é da mesma classe do AS? Eita, não faz nem meio ano que eles esqueceram. Diclofenaco, é um salicílico, né? Então, cuidado, se o paciente tem alergia a diclofenaco, muitas vezes vai ter alergia a essa também, né? Então, só se o teu paciente realmente tiver uma alergia, seja alergia a essa, não vai dar, né? Ou então se ele tem o quê? Sangramento ativo, tá? Ele teve um HDA 1 mês atrás. O que é melhor? Ele não morreu do infarto, então dá-lhe AS, tá bom? Contraindicação é sangramento ativo e alergia ao AS, tá bom? Teve sangramento no último mês, manda ver, tá bom? A chance dele sobreviver tomando AS é maior do que a chance dele sangrar, certo? Então essas aí são as contraindicações dele fazer. O AS daquela paciente que era pior? Não, você não estava junto. Não, mas transou infarto uma vez só não vai ter próximo, Não, pode ter contínuo. Ano passado a gente pegou uma paciente, fez tratamento para H. pylori e tomava essa. E aí ela estava sangrando ainda. Aí o doutor pegou e tirou. Tirou, provavelmente ou tamponado, né? Passou isso daí. Então, aqui no Brasil a gente tem o tamponado, mas o tamponado não tem no SUS, né? Que é aquele somogin care,
ele não é absurdamente caro, mas a maior parte dos nossos pacientes SUS vai reclamar que ele acha que custa R$40. Uma urgência pro S que ele pega de graça, né? Então, assim, contraindicação absoluta é só nesses dois casos que a gente falou. O clopidogrel é um inibidor de adenosina de fosfato, né? De ADP. Ele é o outro agregante plaquetário que a gente faz a dupla agregação plaquetária, né? É o mais utilizado. Por quê? Quando eu me formei lá em 2000, o clopidogrel era extremamente caro, né? Só consegui na farmácia de alto custo. Hoje o clopidogrel está em toda a rede pública, né? Nas farmácias tá quase todo o Remume já tem o clopidogrel. Nas cidades onde você não tem o Remume, tem na farmácia de alto custo. Então aqui no Brasil vocês têm que saber clopidogrel, certo? No dia a dia de vocês na prática. Prova, vocês têm que saber que o melhor vai ser quem? Ticagrelor para surgel, né? E aí, você tem lá na prova, você tem a opção de ter ticagrelor para surgel, você não está com ticagrelor para surgel. Mas na prática, o que vocês vão usar o clopidogrel, né? E aí tem um outro estudo que mostra que você usar o AS associado ao clopidogrel, você reduzia essa morte mais 20%, né? Então ele tem evidências também que você vai fazer com que você use o clopidogrel. Então o que acontece? Você tem aí, o paciente chegou com a dor torácica, né? Você vai fazer o quê? Você tem a obrigatoriedade de fazer um eletro desse paciente em menos de 10 minutos e ter ele interpretado, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, aqui no Brasil, assim como a SOCESP, que é a paulista, eles têm os protocolos de atendimento ao paciente com dor torácica. Por que é importante a gente fazer esse atendimento em menos de 10 minutos? Que morre, né? Então, assim, a gente tem ali, quando você atende um paciente com dor torácica, tem algumas causas de dor torácica que levam à morte. Primeira delas, que a gente tem o quê? Síndrome coronariana, certo? Segunda delas, qual que a gente tem que dar dor torácica? Que morre. Secção de aorta, né? Terceira, TEC, né? Quarta, tamponamento, certo? E quinta, o quê? Pneumotórax, certo? Todas essas aqui, se vocês lembrarem, elas estão dentro do quê? 5H5T, né? Que são as causas reversíveis de morte. Então, se você faz esse diagnóstico precoce, você evita que o teu paciente morra, né? Então, o teu paciente com dor torácica, se você tem uma dor torácica, faz o eletro, não custa nada, faz o eletro rapidinho. E tem que ter interpretação desse eletro, certo? Se você tem dúvida que aquilo é uma síndrome coronariana, independente, só ver se ele tem ou não contraindicação de tomar AS, o AS é fundamental que você faça, tá? O clopidogrel você vai dar somente se você tiver certeza que aquele paciente tem uma síndrome coronariana. Porque, como eu disse lá atrás, só o AS já aumenta em 20% a chance desse paciente sobreviver, tá? Então é importante que a gente sempre fique de olho nas dores precordiais, né? Qual é que a gente usa o clopidogrel? Paciente que já faz uso contínuo, ele acabou de ter um infarto faz 6 meses, vão fazer o quê? A dose 75 só, desde que ele tome corretamente. Eu falei 2 dias, você vai fazer dose de ataque, certo? Paciente com mais de 75 anos, é o quê? 75 mg só dose de ataque. Qualquer um que não seja maior que 75 e que não use o clopidogrel corretamente todo dia, você vai fazer o quê? 300 mg, que são o quê? 4 comprimidos, certo? Aí vocês vão ler ali algumas vezes, o paciente que vai para o cateterismo tem que fazer 600 mg. Cuidado, por quê? Você vai fazer 300 mg ali no seu atendimento, quem faz as outras 300 mg é o hemodinamicista, lá dentro da hemodinâmica, não é você, tá bom? Porque se você fizer antes, você aumenta o risco de sangramento do seu paciente, certo? Então, o clopidogrel a gente usa bastante aonde? Logicamente, síndrome coronariana, e às vezes a gente usa aonde? No paciente com AVC. Que tipo de AVC você vai usar clopidogrel? Isquêmico, né? O hemorrágico, ele é o quê? O antiagregante, ele vai aumentar sangramento. Isquêmico, e tomar cuidado, tem que ser só no trombótico, né? Porque saiu ali, você tem um paciente que vai fiar, slow control, foi lá pro cérebro, é um trombótico. Então, nesse paciente você tem indicação de usar clopidogrel. Nos outros, não, tá bom? Então, toma cuidado que às vezes cai em prova, certo? Então, o clopidogrel hoje é o inibidor de adenosina de fosfato que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? No caso de cirurgia, tanto a AS quanto o clopidogrel a gente vai suspender 5 dias antes, por aumento de risco de sangramento, bom? Intraoperatório. E aí, o que a gente tem que lembrar? A gente suspendeu o AS clopidogrel daquele paciente que teve infarto há 1 mês, né? A chance dele fazer um novo evento trombótico é muito grande.
E aí, o que você vai fazer? Vai deixar, vai arriscar? Não, né? Você tem que tomar cuidado. E acontece de monte isso. O médico suspende por conta da cirurgia e não faz um outro tipo de prevenção. Chega o paciente infartado ou com novo AVC, né? Por quê? É importante a gente lembrar de fazer anticoagulação desse paciente que tem contraindicação de fazer antiagregação, né? O anticoagulante, diferente do antiagregante, o que ele vai fazer? Ele não vai deixar aquele sangue coagular, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai ou inibir a coagulação ou ele vai desmanchar o trombo que está feito, né? Tanto é que o anticoagulante ele tem indicação para você evitar trombos ou no tratamento de doenças trombóticas, né? Então eles têm essas duas ações. A gente tem os anticoagulantes que a gente chama de indiretos, que eles vão agir, por exemplo, na vitamina K, né? Marevan, então, é um anticoagulante indireto. Já os novos anticoagulantes ou doacs, né? Eles são o quê? Eles são anticoagulantes que agem direto ali no quê? No fator. Então, eles são anticoagulantes que a gente chama direto, né? Eles vão agir em outro lugar. Então, é importante a gente lembrar onde cada um age, né? Aqui no Brasil, a gente tem o quê? Heparina, né? A heparina de baixo peso, a heparina não pressionada, a gente tem varfarina sódica, que é o Marevan, né? O varfarina, algumas literaturas têm varfarina com V, algumas têm com W, tá bom? É a mesma coisa, tá? Eles têm só por conta de tradução. O americano eles colocam com W, aqui no Brasil a gente coloca com V. O acenopuramol, aqui no Brasil a gente quase não usa, vocês vão ver muito raramente, né? E aí a gente tem os doacs ou novos anticoagulantes. Quem são eles? Rivaroxabana, apixabana, dabigatran e doxabana, né? Uma curiosidade aqui. Rivaroxabana se chama Xarelto, o nome comercial. Por que chama Xarelto? Porque ele age ali no fator 10A, né? Então, Xarelto do 10A, né? Então, hoje, a gente teve quebra da patente da Rivaroxabana, né? Então, a Rivaroxabana passa a ter um papel importante como anticoagulante, né? Antes da quebra da patente, o maior anticoagulante que a gente usava no Brasil era o Marevan, né? Hoje a gente usa muito pouco Marevan, só quando o paciente tem contraindicação absoluta de usar os DOACs. Por quê? O DOAC é muito mais seguro, né? E muito mais cômodo que o paciente usar. Então, por exemplo, você pega ali, o Fernando teve ali um TEP, né? O que acontece? Ele é jovem. Se ele tiver que tomar o Marevan, o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer consultas semanais durante o primeiro mês, né? E se tudo der certo, o primeiro mês ele vai fazer semanal. Depois no segundo ou sexto mês ele vai fazer mensal ou quinzenal. E assim vai. Então imagina uma pessoa que tem uma vida ativa, trabalha, ele fica faltando, o que vai acontecer? Ele vai tomar um pé na bunda e vai ser demitido, né? Enquanto se ele toma um DOAC, o que acontece? Não tem que fazer controle de RNI. Então isso ajuda muito, né? Então antigamente, o que a gente fazia? A gente perguntava à família se tinha condições de comprar ou não. Por quê? Um DOAC, na época, o Rivaroxabana custava 200, 250 reais. Uma família que recebia R$1.000 de salário era difícil, né? Hoje, um Rivaroxabana, o genérico, você consegue ali por 35 a 40 reais, então é mais acessível. É mais fácil de comprar essa medicação do que ele perder o emprego, né? Então é muito questão de a gente conversar e entender o social do seu paciente, né? Aqui vocês têm a cascata de coagulação. Lembra que a gente tem o quê? A gente tem ali a via intrínseca, a via extrínseca, né? E a via comum. Então, os DOACs, eles agem aqui na via comum, então eles não alteram a RNI, né? Então você não precisa ficar fazendo controle de RNI. A heparina, o Marevan, ele age aqui na via intrínseca e depois vai agir na via comum. Então você tem que fazer controle de RNI, né? A enoxaparina, ela vai agir ali na extrínseca e na comum. Então também não tem que fazer controle de RNI. Então é importante vocês saberem que senão vocês vão ficar fazendo exame à toa ou deixar paciente internado à toa no hospital, né? Então isso daí vocês têm que tomar bastante cuidado. Então, indicação da gente usar anticoagulante. Trombose, profilaxia de trombose, né? Tratamento de TEP, prevenção de AVC isquêmico, um pós-infarto na CVD, né? Então é importante vocês terem em mente isso. Então, o que acontece? Eu não vou usar nunca, às vezes você vai precisar, né? Você vai, de repente, a Yara resolve lá pro Japão, ela tá com preguiça, ela tomou ali 2 alprazolam para dormir a viagem inteira, falou, não vou levantar da cadeira do avião, né? Vai ficar ali 24 horas deitado, de repente ela vai levantar, vai fazer um teste, né? Então o que vocês têm que lembrar? Da tríade de Virchow, né?
Quando você viaja no avião, o que você está fazendo? Você está sentado ali e você está impedindo que o sangue circule direito, né? Então você vai ter o quê? Edema de membro inferior. Então você tem que ficar andando dentro do avião, levantando, pelo menos a cada 2 horas para você evitar. Mas vocês agora têm um fator que prejudica, vocês têm fator pró-CRM, né? Então a chance de você fazer uma trombose é bem grande, né? Então por quê? Porque sim, o fator CRM sempre complica. E aí, muitas vezes você vai viajar e você está cansado, você vai querer tomar alguma coisa para dormir, então às vezes a gente faz até o uso do quê? De anticoagulante para evitar isso. Por exemplo, é que vocês não viram, acho que não. Tem um formou faz 3 anos, então vocês acham que nem pegaram aqui. Acho que vocês devem ter visto. Eu quebrei meu pé e eu estava de RoboFoot, né? RoboFoot diminui a mobilidade nossa. Aí o corpo disse, nem fodendo, você tem CR positivo, vai tomar rivaroxabana. Tomei por conta mesmo, mobilizando, ele me mandou tomar porque tinha uma chance maior de ter, né? Então é importante que a gente lembre disso, certo? Então quando a gente vai usar anticoagulação no AVC, a gente tem que lembrar do que? Chasvasc, né? Chasvasc foi o quê? A chance do teu paciente com FA ter um AVC, né? Então, se você tem um paciente com Chasvasc alto, é imprescindível que você faça o quê? Anticoagulação desse paciente. Mas não é só Chasvasc que a gente vê, né? O Chasvasc é uma tabela que a gente vê a chance do paciente ter AVC. Mas não adianta que o paciente tenha uma alta chance de ter AVC e ele tem um alto risco de sangrar, senão também aumenta o risco dele. Então a gente faz o quê? Chasvasc, né? Que é o que a gente mais usa, e a gente faz o quê? Hasbled. Hasbled é a chance do paciente ter sangramento. Se você tem um Chasvasc alto, Hasbled baixo, indicação de você fazer anticoagulação. Se você tem um Chasvasc alto, um Hasbled alto, você tem que conversar com o seu paciente ou com a família dele para ver se você vai entrar em consciência. A decisão não é só médica, né? A decisão também, se o teu paciente for consciente e orientado, se você vai compartilhar essa decisão com o teu paciente. E o mais importante de tudo, tem que estar escrito no seu prontuário. Por quê? Hoje, com a judicialização da medicina, o que acontece? A Elis pegou um vozinho ali, que ele tem um Chasvasc muito alto, mas tem um Hasbled alto. E ela decidiu não anticoagular o paciente. Aí chega o filho, o neto dele é médico, aí tipo assim, o vô dele tem AVC, vai lá processa Elis. Por quê? Aí tinha um Chasvasc alto. E aí ela se lascou, porque ela não colocou no prontuário, né? Então é importante que você coloque, ó, o paciente tem um Chasvasc de tanto, Hasbled de tanto. Conversa com o familiar, conversa com o paciente consciente orientado, definimos a não anticoagulação pelo risco, ou definimos a anticoagulação mesmo tendo risco de sangramento, eu oriento todos os cuidados, todos os prós que o paciente vai ter, então coloque no seu prontuário. Não custa, leva 5 minutos, te evita uma dor de cabeça imensa, tá bom? Então a anticoagulação é uma coisa bastante séria, não pode deixar de estar escrito no prontuário, vai te evitar muita dor de cabeça, tá bom? Então mesmo que o teu paciente tenha indicação ou não tenha indicação, escreva, tá bom? Porque a única coisa que vai te defender na justiça é aquilo que você escreveu, tá bom? O que você escreveu é documento, tá bom? Esteja certo ou errado, é um documento teu, tá bom? Ele pode tanto te ajudar como pode te ferrar. Então escreva direito, tá bom? Hasbled, então, o que a gente vê? A gente vê hipertensão, a gente vê função renal e hepática, a gente vê se o paciente tem o AVC, se ele tem sangramento, se ele tem RNI lábio, né? A idade, uso de drogas e álcool. Então, quanto mais alto o Hasbled, maior a chance do paciente sangrar, né? Então, o que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar tudo isso para a gente começar a anticoagulação, né? Então, a anticoagulação do paciente com AVC. A gente vai daqui a pouco, senão eu vou pular. A heparina, né? Primeira heparina que a gente tem é a heparina não fracionada, né? Vocês já fizeram estágio de colheita de gado? Não? Então, o que a gente tem de heparina? A gente tem a ampolinha de heparina, né? Que é uma ampola que você quebra. Aquela ampola tem 0,25 miligramas, tá? Aquela ampola, geralmente, a gente usa para fazer subcutâneo. Por que subcutâneo? 0,25 não dói, tá bom? É bem pouquinho. E a gente tem um frasco. O frasco tem 5 ml com 10 mil unidades. 10 mil unidades. Acho que é 10 mil. Então, que lá, quando você tem que fazer... Não, cada 1 ml tem 5 mil. É isso aí. Então, ela tem 25 mil. O que acontece? Se você for fazer aquela subcutânea, tem 1 ml.
é 4 vezes volume, então causa mais dor, tá bom? Aquela lá que vem no frasquinho, a gente geralmente usa para fazer o quê? Endovenosa, para quando você não tem a heparina, a enoxaparina, né? Que é de baixo peso molecular. A gente quase não usa mais ela para isso, mas no passado, não tão distante, a gente usou muito. Por quê? Porque na época do Covid, o que aconteceu? Começaram a usar a enoxaparina rodo, né? E aí, o que aconteceu no mercado? Faltou a enoxaparina. Aí chegava o paciente infartado, o que a gente teve que fazer? A gente teve que resgatar a heparina não fracionada para fazer anticoagulação. Por que a gente não faz anticoagulação com a heparina não fracionada? Porque é um pé no saco, né? Porque você vai ter que fazer o quê? Coleta de RNI de 4 horas. E se você bobear de uma coleta para outra, o teu paciente sangra, né? Então é muito arriscado. Então é muito mais seguro você usar de baixo peso molecular. Então hoje ninguém mais anticoagula com a não fracionada. Na época de crise, que foi a época do Covid, não faltou, a gente teve que voltar a fazer, né? Na minha época de formado, a gente fazia isso. Qual que era a função do interno? Colher exame de 4 horas, levar no laboratório, fazer o RNI e voltar e mexer na bomba. Era a nossa função na vascular, era essa, né? Então, o que a gente usa? Hoje a gente usa a heparina não fracionada, a gente tem essa de 0,25 e a gente tem de 5.000 por ml, né? Então, a de 0,25 é que a gente usa subcutâneo. Ah, quando você vai usar isso? Como prevenção de profilaxia, né? Para você prevenir o paciente ter um trombo. Então, assim, muitas vezes vocês vão trabalhar UPA, algum hospital menor, que eles não compram a heparina de baixo peso molecular porque ela é muito mais cara, né? Então vocês vão acabar usando a subcutânea mesmo para fazer o quê? Profilaxia, certo? Então essa aí ainda é bastante utilizada. Quando você vai colher uma gasometria, você não vai usar de 0,25 ampolinha, porque ela é muito concentrada e não vai acumular muito. Geralmente a gente usa de 5.000, né? Você põe ali, pega 0,1 e colhe a gasometria. Hoje, grande parte dos seringas de gasometria já vem heparinizada. Por quê? O pessoal puxava muita heparina, dilui sangue e altera a gasometria e você perde parâmetro gasoso, né? O que vocês têm que lembrar? A heparina, logo que o teu paciente começa a tomar mesmo subcutâneo, se ele estiver na dose adequada, de 1 a 3 horas o teu paciente está anticoagulado. Então você usa onde? Teu paciente com TEC, teu paciente com TVP, você já está fazendo a anticoagulação dele. Não vai estar plena. Para estar plena, você tem que atingir o quê? O RNI. Você já está começando a anticoagular. Não está uma anticoagulação que vai proteger de tudo, mas vai já começar a proteger, né? Então, o que vocês têm que lembrar da heparina? A heparina, a gente usa quando? Às vezes, quando você tiver contraindicação de usar a enoxaparina, né? Quando você tem contraindicação de usar a enoxaparina? Paciente que tem o quê? Disfunção renal grave ou hepatopatia grave. Então, aquele paciente cirrótico, charge C, mel de 30, você vai usar quem? A heparina não fracionada, né? No paciente com uma disfunção renal grave, né? Um clínico abaixo de 15, você vai usar o quê? A heparina não fracionada. Existem várias formas de a gente usar a heparina não fracionada para a gente fazer a anticoagulação dela. A primeira é a endovenosa, né? E a segunda que saiu, tem um protocolo que eles chamam de protocolo canadense. Fujam dele, porque é furado, todo mundo sangra com isso, né? Você faz, ele vai sangrar. O que era esse protocolo canadense? Você pegava a não fracionada, você fazia 10.000 unidades por cutâneo, depois você fazia 300 unidades por quilo. Logicamente o paciente ia sangrar, né? Antigamente a gente usava o quê? A heparina não fracionada para profilaxia de 8 a 8 horas, 5.000 unidades de 8 a 8 horas. Hoje o consenso reduziu, né? Ele fala para a gente fazer de 12 a 12 horas pela maior chance de você ter sangramento. Não é só no paciente com disfunção renal, tá bom? De todo mundo, certo? Então eu esqueci aqui de mudar, tem 12 horas, tá? Então, a anticoagulação plena, existem vários protocolos, mas assim, não cai em prova. Por quê? Porque nem quem faz sabe fazer. Você tem que ficar pegando tabela e fazendo cálculo. Então, vocês só precisam saber que pode ser usado, tá bom? E aí, de repente, chegou lá, alguém fez uma dose exagerada de heparina no paciente, o paciente ficou com RNI hipocoagulado. A gente tem o quê? A gente tem antídoto, né? Então, a gente tem que pensar também nas contraindicações. Principal contraindicação. O paciente está sangrando, você vai fazer heparina? Logicamente que não, né? Paciente com hipersensibilidade, né? Paciente com tendência de sangramento, hemofilia, ou quem está com aborto evidente, insuficiência hepática ou renal grave, a gente tinha falado, né? E quem tem púrpura,
você fizer a dose Protamina. além do normal, você vai fazer protamina, né? A protamina é um antídoto. Ah, mas eu quase nunca vou usar. Vai, porque às vezes o que acontece? Se você prescrever errado a heparina ali, subcutânea, você pegar ali a de frascão, você vai fazer o quê? Uma dose às vezes maior, né? Então chega lá o Cardoso, em vez de prescrever 0,25 5.000, ele passou ali 1 ml da de 5.000. O que vai acontecer? Ele fez 4 vezes a dose. O paciente vai intoxicar e vai começar a sangrar. E aí você vai ter que fazer o quê? O antídoto, né? O antídoto da protamina, tá bom? Não cai como você faz protamina em prova, tá bom? A gente fez análise dos últimos 10 anos. Cai só assim, antídoto, tá? Então vocês têm que lembrar que o antídoto da protamina, certo? E aí, o que mais cai hoje? A heparina de baixo peso molecular, né? O nome comercial é Clexane, né? Que é enoxaparina. A enoxaparina Clexane, ele tem uma peculiaridade, né? O Clexane marca, ele vem num frasco seringa, né? A própria seringa é o frasco. Então você só tira a tampinha e aplica no teu paciente. Tem algumas enoxaparinas genéricas que ela vem no frasquinho um pouco que você tem que aspirar, certo? A maior parte dos hospitais compra a seringuinha já. E aí o que acontece? Essa seringuinha ela só tem par. O que é par? Ela tem 20, 40, 60, 80 e 100 miligramas, certo? Então você tem que, às vezes você vai fazer o quê? Depende do paciente, você tem que fazer 1 miligrama por quilo. Se o paciente pesa 70, aí você se lascou, né? Então você tem que saber manejar isso. Então não adianta você prescrever lá 70 miligramas de 12 em 12, o que vai acontecer? A farmácia não vai liberar, a enfermagem não vai conseguir fazer. E aí eles vão, doutor, não consigo fazer, não tem 70. E não tem mesmo, né? Então é importante que vocês tenham essa noção. Ah, então, por exemplo, o paciente pesa 70 quilos, você tem que fazer o quê? 140 miligramas no dia de enoxaparina como anticoagulação plena, não é? Então, o que vocês vão fazer? Num período vocês vão fazer 80, no outro período você vai fazer 60. Qual o período que você vai fazer a maior dose? No período que ele fica acordado, né? Porque ele vai fazer o quê? É a maior chance dele se mobilizar. Então, você vai fazer 80 de manhã, 60 à noite, que vai dar na mesma, certo? O que mais vocês precisam saber? No infarto, né? No infarto com supra ou com oca, você vai ter que fazer o quê? A protocolo é você fazer enoxaparina, 30 miligramas em bolos e fazer depois 1 miligrama por quilo subcutâneo, certo? Respira. E aí, oi? Respira. Infarto com supra é o quê? Você tem que fazer enoxaparina, e subcutâneo. Aí a Miss já falou isso pra vocês. Sim. 30 miligramas é EV, não é? E aí o que acontece? Tem 30 miligramas? Não, só tem 40. E aí qual é que você faz? Você vai pegar a seringuinha de insulina, puxa ar dentro dela, injeta lá dentro, ela tem mais ou menos a mesma, ela tem a mesma equivalência da insulina, né? Então cada 1 miligrama vai ser 0,1 ml. Então 40 miligramas tem 0,4 ml. O que você vai fazer? Joga dentro de insulina, despreza 10 unidades, faz 30 EV, tá bom? E aí vem um porém. Por quê? Lá no frasco ampola vem escrito que você só pode fazer a enoxaparina subcutânea. E aí alguém da enfermagem fala assim, não vou fazer. E acontece, tá bom? Por quê? O código de enfermagem ela não está errado. O porém fala, se tem uns 12 certos agora? 9 ou 12? Aumentou para 12 certos, né? Então se está ali via que não está na ampola, eles não fazem. E aí o enfermeiro falou, não vou fazer. Simplesmente você vai pegar ali e você mesmo vai ter que fazer isso e você vai ter que fazer. Não foram poucas vezes que a gente passou por isso. Por quê? Porque o frasco não vem escrito que é para fazer ver. E aí a maior parte das enfermidades, depende do serviço que você vai fazer, onde não tem treinamento, elas não fazem. Elas não vão fazer. E ainda vão fazer lá no relatório delas, ó, o médico que fez. Então você tem que fazer, certo? Então você tem que saber preparar. Se você fizer 40, você aumenta o risco dele sangrar, certo? Então você vai fazer o quê? 30 miligramas EV e aí você vai fazer 1 miligrama por quilo subcutâneo para o paciente, certo? De 12 em 12 horas. Então isso daí é importante a gente ter isso daí em mente. Outra coisa, profilaxia, antes era de 20, né? Hoje é de 40 miligramas. Salvo pacientes menores de 40 quilos ou pacientes em dose frágil, você não faz 40, faz só 20, tá bom? Então um paciente que, todos nós aqui vamos tomar 40 miligramas de flexão de subcutâneo como profilaxia. Ah, você internou, diminuiu a sua mobilidade. Ah, Cardoso que vive internando. Cardoso interna, fica lá deitado na cama, ele não está andando. Aumenta o risco de fazer o quê? TVP. Ele vai tomar o quê? Flexão de 40 miligramas de subcutâneo todo dia, tá bom? A profilaxia é uma vez por dia. O pleno é o quê? 1 miligrama quilo de
12 horas. O que vocês têm que ter em mente? Quando você começar a anticoagulação com enoxaparina, você não precisa de RNI, bom? Então, você fazer RNI diário, teu paciente está jogando dinheiro fora no lixo e o hospital vai pegar no teu pé, bom? Principalmente se você for trabalhar no lugar onde tem convênio. O que vai acontecer? Na segunda semana você vai tomar um pezão na bunda, né? Porque não tem por que você pedir. Você pode pedir primeiro, né? Para ver se o teu paciente não tem nenhuma disfunção de coagulação. Mas depois não tem por que você pedir. Quando que a gente então usa a enoxaparina? Em todo evento que você tem o quê? Trombose. No TEP, numa TVP, né? Você vai começar com quem? Enoxaparina. Em quanto tempo teu paciente está anticoagulado pleno tomando enoxaparina? 15 minutos. Então é super rápido. Então é a medicação que a gente usa na urgência. Então tem que saber usar, né? Então lembra que eu falei de infarto? Por que a gente faz? Porque ele vai diminuir a coagulabilidade sanguínea. Então ele vai fazer com que o trombo não aumente. Então não vai piorar aquele infarto. Bom, no TEP é a mesma coisa. No AVC cuidado, né? Tem que ver se não é hemorrágico. Então a enoxaparina é um dos anticoagulantes que a gente mais usa, né? E aí você vai começar sempre com a enoxaparina, certo? Porque ele não tem esse risco aí. Varfarina, né? A varfarina, o que acontece? O nome comercial aqui no Brasil, o mais comum é o Marevan, bom? Marevan é marca, bom? E aí a gente tem um grande problema com o Marevan e com a varfarina. Por quê? O Marevan, ele, quando você interna o paciente e usa Marevan, ele, quando você faz o RNI dele, vai estar em cima do Marevan. Agora, quando você passa para a varfarina, vira uma zona. Por quê? Não tem um controle tão adequado na procedência dos varfarinas, né? Então você já avisa o paciente, ou você vai usar só varfarina, ou você usa só Marevan, né? É um dos anticoagulantes mais chatos de a gente usar. Por quê? Ele tem interferência em tudo. Medicação, alimentação, tudo interfere no Marevan, né? Então chega lá, você vai indicar Marevan para o paciente. Antes a gente indicava o paciente por conta de custo financeiro, né? Hoje a indicação do Marevan, a gente reserva para o paciente tiver o quê? Válvula metálica, por quê? Para o novo anticoagulante, os DOACs, eles fazerem anticoagulação plena, você precisa de uma dose tão alta que ele vai sangrar, né? Então é contraindicação aí. Paciente com disfunção valvar grave, então estenoses graves ou insuficiência grave também tem indicação de você usar DOAC, você vai usar o quê? Novo anticoagulante, né? Ou Marevan, desculpa. E aí o que vocês têm que ter em mente? O paciente que vai tomar Marevan, ele não pode comer nada que seja verdinho, né? Então alface, cheiro verde, couve, qualquer coisa ele não pode comer, porque vai alterar por conta da vitamina K. E alguém consegue ter 100% sem coisa verde? Não, você vai pegar o mineiro, mandar ele não comer couve, ele vai morrer, né? Então o que você vai fazer? Você vai combinar com o seu paciente, ó, você tem que comer um tanto por dia de verdura verde. Se ele deixar de comer, também vai desregular. Então tem que ter um pacto muito bem feito, né? E aí tem uma lista com mais de 200 medicações que vão fazer interferência no Marevan, bom? Dos 5 anos para cá, não cai mais quase nada em Marevan de interação medicamentosa. Por quê? Deixou de ser utilizado. O que cai é ajuste de dose que a gente vai fazer daqui a pouquinho, bom? E indicação e contraindicação de Marevan, né? Então, o que vocês têm que lembrar do Marevan? O Marevan, ele demora pelo menos 5 dias para alterar o RNI. Então, chegou lá, o Cardoso internou um paciente com uma TVP, né? E o paciente tem uma insuficiência aórtica grave, ele tem contraindicação de usar um DOAC. O que ele vai fazer? Ele vai entrar com a enoxaparina para o paciente, e aí o que ele já tem que fazer? Já tem que entrar com Marevan. Porque para o paciente ir embora, ele não vai embora com a enoxaparina, ele vai ter que ir embora com Marevan. E aí o que acontece? Ele se alargar o RNI para esse paciente ir embora, certo? Então ele não vai largar no primeiro dia. Então se o Cardoso esperar melhorar tudo para começar a Marevan, o paciente vai ficar mais uma semana internado. Então é importante que você entre o mais rápido possível no Marevan, né? Como a gente começa a Marevan? A dose inicial a gente começa com 5 mg, que é o comprimidinho, né? Só não começa com 5 mg o paciente com menos de 40 kg. Aí você entra com metade da dose, certo? Aí que a gente vai fazer o Marevan? O Marevan a gente começa a fazer um comprimido por dia e depois de 5 dias você vai começar a fazer o RNI dele. Então, o pacto que você tem que ter quando o seu paciente vai internar e tem contraindicação de usar um DOAC, é você explicar para ele que ele não vai embora antes de uma semana. Porque o que acontece? O paciente teve P, em 3 dias que ele está tomando inox, ele está batendo bola. E ele vai estar doido para ir embora.
E aí, se você esqueceu de entrar Marevan, ele vai ficar lá 10 dias internado, ele vai te xingar até a quinta geração, né? Então você tem que deixar ele pactuado. E geralmente não vai ser uma semana, você não consegue controlar RNI na primeira vez que você faz, né? Então é importante que você primeiro faça o quê? Converse, pactue com o seu paciente. Por isso que muitos deles optam por usar o quê? Os doados, né? E aí a gente tem as metas para a gente manter o Marevan, né? Qual que é a meta? Paciente TBP, TEP ou profilaxia de 2 a 3, né? Paciente com alta monetária, que a gente deixa de 2,5 a 3,5, né? O RNI. E aí, qual que a gente vai fazer? Então, o Cardoso internou o pacientinho dele lá, começou com o Marevan, né? E aí ele vai fazer o quê? Depois de 5 dias ele vai colher o RNI. E aí, em cima do RNI, ele vai fazer o cálculo da dose que ele precisa fazer. Então, essa parte aqui é a parte mais chata de hoje, né? Então, como é que você faz o cálculo da dose que você vai precisar do Marevan? Primeira coisa, o Cardoso entrou com 5 miligramas por dia, a semana não tem 7 dias, então você vai fazer o quê? A dose total semanal. Qual que é a dose total semanal? 7 vezes 5, vai ser o quê? 35 miligramas semana, tá bom? Então o Marevan a gente não controla por dia, a gente controla por semana. Por quê? Lembra que eu falei que demora 5 a 7 dias para ter efeito? Então você vai ter em cima da semana aquela dose, certo? Então uma coisa que vocês têm que ter noção, por exemplo, a Elis vai internar uma paciente que tem uma FA, que ela tem uma estenose grave de aorta. E aí acontece, o paciente está lá, ela internou por conta de uma FA, né? De alta frequência, então o que ela vai fazer? Ela vai controlar a frequência, e aí o que ela vai fazer? Ela tem que manter Marevan. Se ela trocar Marevan para enoxaparina, o que vai acontecer com o paciente? Vai se regular todo a RNI. E aí, em vez de ele ficar 2 dias internado só para controlar a frequência, ele vai ficar uma semana para voltar a controlar a RNI. Então, isso daí muita gente erra, né? Então, o paciente que vai internar, que faz uso de Marevan, você só suspende quando? Quando ele tiver risco de sangramento. Não tem risco de sangramento, não mexe Marevan. Senão você lascou a vida dele, vai ficar uma semana internada à toa, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Então, chegou lá, volta lá para o caso Cardoso, né? O paciente toma 35 miligramas. E aí, o Cardoso colheu o RNI. O RNI para profilaxia tem que estar 2 a 3, né? E aí, chegou o Cardoso colheu, tá 1,5. Aí, 1,5. E aí, ele vai ter que subir a dose, né? Então, daqui é uma tabela que é o consenso traz, mas se você usar o bom senso é mais fácil, tá bom? 1,5, tá perto ou tá longe de 2? Tá um pouco longe, né? Assim, 1,8 está mais perto. 1,5 está um pouquinho longe, porque você tem uma margem, né? De 2 a 3. Então, o que acontece? Está um pouco longe. Então, dá para você subir 20%. O que é 20% do 35? 7,5? 7, né? 7. Então, o comprimido não tem 5? Se você pegar o comprimido e cortar no meio, então você vai ter 5 em um, 2,5 no outro. 7,5 e 7 está próximo, tá? Então, você vai pegar um comprimido e meio e distribuir na semana. Então, o Cardoso pode colocar o quê? Segunda, quarta e sexta você vai tomar um comprimido e meio. Terça, quinta, sábado, domingo ele vai tomar um comprimido só, certo? E depois de uma semana ele faz um novo RNI, certo? Então, quando está o RNI muito próximo da tua meta, você sobe 10%. Quando ele está mais que 0,5, a gente sobe 20%. É uma regra prática. A mesma coisa para reduzir. Por exemplo, o Cardoso subiu essa dose. Aí o RNI do paciente foi para 3,5. Tá? Longe do 3. O que ele vai fazer? Ele reduz 20% a dose semanal. Essa é uma regra prática que é bem fácil para vocês fazerem, tá bom? Então isso daí é bastante comum acontecer. Outra coisa que vocês têm que saber, Marevan. Chegou lá, o paciente do Cardoso tomou errado. Ele não entendeu que era para tomar 1,5, tomou 2 comprimidos todo dia. Chegou com RNI incoagulável. O que você vai fazer? Você vai pegar a dose total semanal dele, reduzir para 50% e vai fazer o quê? O antídoto. Qual que é o antídoto? Né? A protamina da heparina. É. Vitamina K. Qual que a vitamina K se chama? Canaquion, né? Que o nome genérico do Canaquion é fitomenadiona, tá bom? E vai cair o nome de fitomenadiona, que vai estar ali na prova. Paciente com intoxicação cumarínica ou da fitomenadiona. Você nunca escutou falar fitomenadiona. Aí você vai pensar na origem da palavra. Fito é planta, não tem nada a ver. Aí você cagou com a fitomenadiona, né? O nome genérico é fitomenadiona, tá bom? Tem que lembrar do fitomenadiona, senão na hora de você analisar a palavra, você vai falar assim, é uma planta e você vai descartar ela, tá? Então, fitomenadiona. O que acontece com a fitomenadiona no Brasil?
No Brasil a gente tinha fitomenadiona intramuscular e endovenosa, certo? O que aconteceu? A endovenosa foi tirada do mercado já tem uns 10 anos. E a gente só tem o quê? Intramuscular. Então vamos lá por lógica. Você tem um paciente que está com um sangue incoagulado. Você vai fazer alguma coisa intramuscular nele? Não. Por quê? O que a agulha faz? A hora que a agulha entra, ela faz o quê? Ela divulsiona o músculo. Divulsiona. E o que vai acontecer naquela divulsão? Vai sangrar. E aí ele coagula? Não. O que vai acontecer? Síndrome compartimental. Não façam canapion em M ninguém, pelo amor de Deus. É crime, tá bom? Você vai fazer o cara ter um baita do hematoma, certo? Qual é que você faz canapion? Você vai fazer canapion via oral, tá bom? A própria bula traz. A biodisponibilidade via oral intramuscular é idêntica, tá bom? Então o que você vai fazer? Quebra um polinho, aspira, manda seu paciente beber, tá bom? E aí vai acontecer de novo o quê? A enfermagem não vai fazer, porque lá está escrito o quê? Intramuscular. Aí você pega a bula, leva lá na farmácia e fala assim, olha aqui, arruma isso daí. E aí lá na bula está escrito, tá bom? Que a medicação pode e deve ser via oral, certo? Então não se esqueça, não faça canapion em M ninguém, pelo amor de Deus. Faz via oral. Oi? Eu nunca ouvi falar, eu juro por Deus. Lá na bula A tá. gente sempre faz sangramento extenso, sempre fez intramuscular. Aí depois vai aquele puta hematoma, né? Pode falar pra você, nunca. Faz peguei esse hematoma. Faz porque você divulsiona, né? Ela velho? é protegida da luz também, né? Ela vem Sim, ela é falando, fotossensível. Você aspira e já dá, tá bom? Então é para fazer via oral, pelo amor de Deus. Tá bom? Na bula tá escrito, usar via oral. Não sei porque eles já não fazem por via oral, mas na bula tá via oral, tá bom? E aí são uns problemas que a gente tem no dia a dia nosso. Então, assim, não existe mais fitomenadiona intravenosa, tá bom? E se você fizer a intramuscular intravenosa, você vai fazer o quê? Embolia gordurosa, porque ele é gorduroso, tá bom? Não façam intravenosa. É para fazer via oral mesmo. Mistura no suquinho e manda o paciente tomar, tá bom? O gosto não é dos 10 melhor, mas ninguém reclama. Vamos lá, vamos para os DOACs ou NOACs, né? Então os DOACs ou NOACs são o quê? Os novos anticoagulantes, né? Que a gente hoje tem indicação para quase tudo, né? O novo protocolo de TEP que saiu agora em fevereiro, a indicação de quase todos os tipos de TEP é para você usar DOAC, né? Então, por que a gente usa bastante DOAC? Ele não tem que fazer o quê? O controle de RNI, como eu falei lá do caso do Fernando, né? O que você vai fazer? Entra com a dose e depois de 3 horas que o paciente tomou, ele já está anticoagulado pleno. Então, você muitas vezes não precisa internar esse paciente, né? Então, mudou o protocolo de TEP, né? Vocês viram já o protocolo comigo? Classificação? O novo? O novo não? Qual é que a gente classificava antes TEP? TEP sedimentar, TEP extenso, TEP maciço, né? Hoje não é mais assim, a gente tem TEP A, B, C, D e E, né? Vimos sim, O que é o A, B, C, D e E? É dependendo de disfunção do ventrículo. É que tem até o R, né? quando é respiratório. Vocês já Tem viram até o isso? R, vimos sim. Aí acrescenta o R. Então tá bom. Então o que é o TEP A e B, né? São aqueles TEPs menorzinhos, né? O TEP que não tem reversão hemodinâmica. Esses TEPs, o que você está autorizado a fazer? Você tem o diagnóstico, o paciente não tem sintoma ou pouco sintoma, você entra para doar Na hora eu não pensei. né? Por quê? Na hora eu não Porque você pensei. vai evitar desse paciente ter infecção, você vai diminuir a superpopulação no hospital. Então, hoje os DOACs a gente usa muito, né? Para TEP, para TBP, a gente usa bastante DOAC, né? Então, como é que a gente vai fazer? Qual deles saiu a patente? Só o xarela, né? É a rivaroxabana. Como que a gente faz o uso da rivaroxabana? A rivaroxabana, a gente começa com 15 miligramas 2 vezes por dia, né? Durante 15 dias, e depois passa a se usar 20 miligramas uma vez por dia, tá bom? Então ele é mais vantajoso por quê? Porque vai ser uma medicação que o paciente consegue tomar uma vez por dia. Então a adesão da rivaroxabana comparado com os outros é melhor. Segundo, o preço da rivaroxabana é muito inferior das outras, né? Então é uma medicação que a gente usa bastante. Aí chegou lá, o Gabriel voltou a trabalhar lá no Pernambuco, né? Aí chegou lá na cidade que ele foi trabalhar lá, Jaboatão, só tem rivaroxabana de 20. Qual é que ele vai fazer 30? Ele vai mandar o paciente tomar meio comprimido de noite e um comprimido inteiro de dia, tá bom? Dá na mesma, tá bom? Então, às vezes, o paciente não quer comprar o de 15, manda ele comprar o de 20 e fazer isso daí, certo? Os 15 primeiros dias só, depois é 20 mg por dia, certo?
E a rivaroxabana, o vascular hoje usa a rivaroxabana em dose também profilática, né? Então eles fazem profilaxia um pouco diferente. Não cai em prova, que isso daí é especialidade. Então, às vezes, vocês vão ver paciente tomando 5 mg de rivaroxabana, né? Ele pega o comprimido de 15, quebra em 3 ali, que é bem difícil, eles sempre vão quebrar errado. Ou pega o de 20, quebra em 4, sempre dá ruim, né? Mas os vasculares inventaram isso, então, às vezes, vocês vão falar, isso daí não existe. Existe. O vascular usa isso, tá? Dabigatran, né? O Pradaxa. Ele foi um anticoagulante que foi estudado pela o estudo Lancet, né? O Lancet em 2010 foi um dos maiores estudos que foram de AVC, né? Então, quando saiu lá a dabigatrana foi considerado o melhor anticoagulante PFA, né? Porque ela tem de 120 a 150 miligramas. Então, a gente dividia por idade. Qual que é a desvantagem da dabigatrana em relação à rivaroxabana? Ela tem que ser tomada 2 vezes por dia e ela tem preço elevado em relação à rivaroxabana. Então, perdeu bastante mercado, bom? Por que o pessoal que propaga da dabigatrana fala que ela é melhor? Porque ela tem o quê? É a única dos DOACs que tem um antídoto, né? Só que o antídoto, uma dose custa R$2.000, então não justifica. Se o medicamento para a ação em 12 horas, para que você comprar um antídoto que custa R$2.000? É só você fazer o quê? Plasma fresco congelado, tem a mesma ação, certo? E plasma fresco congelado muito mais barato que R$2.000. Então caiu por terra esse negócio da dabigatrana ser melhor, bom? Então hoje a gente usa rivaroxabana para grande parte da população, né? E aí a gente tem 2 novos DOACs que a gente usa em casos específicos, né? A gente tem a apixabana e a edoxabana. Ambos a gente usa em pacientes com disfunção renal, com clearance menor que 30, onde você tem contraindicação do uso da rivaroxabana, certo? Deixe para você usar somente nesse paciente, porque o custo ainda é elevado, tá bom? O Eliquis e a Lixiana, a gente só usa em paciente com disfunção renal grave, clearance menor que 30, tá bom? Por quê? Porque é caro, custa R$280. Então não é qualquer um que vai ter acesso ali para estar usando. Meu avô está tomando. Se eu avô tem condições por conta da idade, o pessoal está passando também, né? Mas é um caso diferente do paciente nosso do SUS do dia a dia, né? Então, se o teu paciente tem condições, é um paciente idoso frágil, você usar Lixiana, o Eliquis, que é a edoxabana e a apixabana, tudo bem, né? Mas é um paciente diferenciado. Mas o bolão nosso de estudo, a gente usa a rivaroxabana, beleza? Então, o que vocês têm que lembrar? Os DOACs ou NOACs, o único que tem antídoto é a dabigatrana, bom? Todos os outros você faz o quê? Suspende o uso e faz o quê? Você faz o plasma fresco congelado para você fazer como antídoto, tá bom? Então não justifica ter o antídoto. Não cai quase em prova você fazer intoxicação por DOAC, tá bom? O que vocês têm que lembrar? Paciente que faz uso de anticoagulação, ou DOAC, seja DOAC ou a varfarina, se ele teve um infarto, se ele estiver usando corretamente, é uma das contraindicações de fazer fibrinolítico, né? Porque ele já está anticoagulado, esse paciente tem que ir direto do cateterismo. Isso daí é questão que cai bastante em prova. O paciente toma irregular, pode fazer fibrinose. Se ele toma DOAC certinho, você tem que avaliar, mandar ele para fazer cateterismo. Se ele toma Marevan e está dentro da meta, é cateterismo. Fora da meta, fibrinose. Beleza? Certinho? Difícil? Uhum. É nada. A única parte difícil é fazer dose de Marevan. Mas mais agora chato. tá confundindo. Hã? Confundindo o quê? Presença. Confundindo ninguém das contas, velho. Não, professor. Misericórdia, nem respira. Presença. É igual o Leandro, Leandro. de patologia. Você acha que ele fala no 2.0? Ai, não. O Leandro, Miragon Eu já acho que fala ele no fala 5.8. ele fala devagar e baixo pra caramba. O Miragon faz assim, se chama a aula dele. Eu não consegui entender a dicção da Leandro. Você plagiou, hein? É? Você plagiou, hein? Então, eu fui na padaria pra comprar alguma coisa. Ô, louco, como é que os caras trouxeram? Você pão de queijo. O seu foi você que fez, né? Não, meu, eu comprei e assei. Sério? Diferente. Então, o Miragon terminou 9 horas a aula ontem, pô. Eu vou catar um desse aí. Não, mas é pra vocês comerem. Ô, gente, tem pão de queijo aqui, ó.
O que eu trouxe dá pra comer no almoço. Ah. Vocês vão comer no almoço. Ó, tem o café da Yara. A Yara trouxe café? Aí sim. Mas eu perdi Não, a a Yara frase. trouxe do Espírito Santo. Gente, A gente saiu quase 8. A Fia, eu saí daqui quase 8 horas. Hoje eu acordei 15 para as 7.